Capítulo 53. Os olhos de elfa demoníaca de Kaiji estavam focados e atentos, todas as suas habilidades como serva do príncipe de Comestra agora estavam voltadas para servir sua senhora. Ela estava de joelhos diante do mestre da cozinha, mas ele a encarava sem o olhar arrogante e altivo normalmente reservado aos escravos. Suas mãos voavam pessoalmente sobre o papel bruto criado magicamente. E o som da pena arranhando enquanto ele anotava o pedido era o único ruído que ele emitia sempre que ela falava. O elfo demônio de pele roxa escura a seus pés falava com absoluta autoridade, como a nobreza, e isso arrepiava os cabelos do humano livre, seu espesso bigode castanho se contraindo sempre que ela dava ênfase especial a algo, e deve estar pronto nas próximas 2 horas, e você não deve insultar minha dona perguntando se ela concorda em pagar pela pressa. Ela disse isso como se estivesse projetando a imagem para o fundo de uma sala grande, com o rosto voltado para cima e cada gesto seu revelando a urgência por trás de suas palavras. Ele assentiu em silêncio, o conhecimento de quem era sua senhora não permanecera em segredo. Agora, da última vez que estive aqui como um nobre livre, sua cozinha preparou alguns pratos comestranos realmente incríveis, ou o hotel preparou. Se você é quem está por trás disso, faça isso de novo, Kaiji o instruiu com um aceno brusco no final. Depois se calou e ele respondeu. Ela engoliu em seco quando sua boca se encheu de água involuntariamente. Sim, fui eu. Aprendi meu ofício na Academia Culinária Comestran. Sou Comestran de nascimento. Ele respondeu, e sentiu o pulso se acalmar quando o largo sorriso se formou no rosto dela. Posso me levantar, senhor? Ela perguntou educadamente. O tom era formal, talvez humilde, mas ele não tinha como dizer não. Kaiji se levantou com a graça natural de uma nobreza experiente e se aproximou dele. Ela se inclinou perto do ouvido dele, ousada em sua proximidade. Ele puxou o papel no qual estava escrevendo contra si mesmo, e um arrepio percorreu sua espinha quando ela tocou seu peito. Ela sussurrou em seu ouvido: isto é para o seu povo, por 25 comestrans, se você tem algum amor pela sua antiga cidade. Se você não quer vê-la esquecida pelo tempo e seu povo lembrado apenas por suas costas fortes, e a comida da sua juventude ser lembrada apenas como comida de escravos, coloque seu coração nestes pratos. Sua respiração acelerou, seus olhos azuis profundos eram piscinas apaixonadas de água sem fim, a leve carícia das pontas dos dedos dela através do avental branco do mestre Kuka enviou choques elétricos por seu corpo. Eu, sua senhora, e aqueles que ela alimenta, louvarão isso até os céus, disse ele suavemente. Ótimo, eu sabia que podia contar com você, respondeu Kaiji, afastando-se um passo. Mande a conta para o quarto, eu cuido disso quando sairmos daqui para a nova propriedade da minha dona. Ela fez uma reverência, recuou e foi embora, deixando o chefe um pouco acima do peso suando como se estivesse sob o sol quente ou sobre uma panela quente, em vez de no frescor de seu escritório diante de um escravo. Kaiji correu para as ruas, onde havia muito barulho e gritos por toda parte. Ofensa ao príncipe. Ofensa a Pazen. Punido na arena. Kaiji ouvia os gritos por toda parte, e mesmo que não se lembrasse da arena de sua visita anterior, tudo o que precisava fazer era seguir a multidão. A multidão, ela praguejou mentalmente, os lábios se curvando em desprezo antes de forçar a expressão a desaparecer, tocou a coleira de bronze que sua dona lhe confiara, seus dedos delicados a envolveram, e ela deu um puxão firme, mas ela não cedeu nem 1 centímetro, suspirou com um alívio que mal compreendeu quando sua segurança se tornou óbvia novamente. Ela me mandou para o palácio, mas, se o que dizem for verdade, então o príncipe estará na arena, serei punida se for para a arena? Kaiji congelou na divisa entre o terreno do hotel e a rua, seu coração batia forte no peito, a mão que tira a vida, se eu não obedecer à risca, quem sabe o que ela fará comigo? O medo rugiu, empurrado por suas veias pelo coração que batia, pulsava, como gelo, congelando seu sangue só de pensar nisso. Não era o primeiro medo que ela tinha da nova dona, mas conhecer a letra da ordem e o espírito dela significava que obediência era morte. Ela mordeu a língua nervosamente. Priscelis cresceu com esse terror, minha preciosa Priscelis, só para continuar vivendo com isso. Quando você voltar esta noite, eu lhe darei tanto conforto e calor.
Que você esquecerá as grades da gaiola que compartilhamos, o calor terno do pensamento fez com que seus olhos tremessem brevemente. Enquanto ela fazia sua escolha, ela ergueu o queixo para que sua coleira de bronze ficasse claramente visível e, levantando a mão, uma das carruagens públicas parou lentamente, os cavalos relinchavam e relinchavam, bestas orgulhosas e cobertas de pelos escuros que se elevavam sobre ela. Eram claramente da mesma linhagem. No topo da carruagem, um elfo da floresta sem coleira, vestido com trajes formais de um amarelo brilhante, comum entre cocheiros públicos, era brusco, mas educado. A arena, o mais rápido que puder, sem parar, preciso ver o príncipe o mais rápido possível, Kaiji respondeu e estendeu a mão para a porta da carruagem coberta. Custa mais, ele disse, arregalando os olhos quando ela declarou sua intenção. Kaiji hesitou, inclinou a cabeça para trás e revelou a coleira de bronze novamente, respondendo com altivez: minha dona ficaria ofendida com o aviso, basta enviar a conta para o hotel em nome de Nuakalen Aivenor, e você será muito bem pago, eu prometo. A luz cintilante do bronze e o tom altivo, junto com o tilintar do saco que balançava ao lado dela, disseram a ele para calar a boca e dirigir, mais claramente do que as próprias palavras. Assim que ela se sentou no luxuoso interior vermelho vivo, a carruagem avançou a passos largos, ela viu pela janela que outros levantavam as mãos, mas seu cocheiro, fiel às suas instruções, não lhes deu a mínima atenção. Eles seguiram a multidão que se movia rapidamente, e ela ouviu o melhor que pôde. Suas longas orelhas de elfo se contraíram nas janelas abertas enquanto pedaços de rumores formavam uma história para ela sobre o que aconteceu. Acima de tudo, porém, ela manteve o rosto virado para a frente e evitou olhar para a sede de sangue da multidão que assistiria ao início do sofrimento. Ela tremeu, mas não conseguia tapar os ouvidos como conseguia fechar os olhos. O sol brilhava sobre a cidade, as ruas mal estavam úmidas, o pior da estação chuvosa ainda se esvaía, e a grande estrela no céu, que lhes dava o dia e se escondia para fazer a noite, secava lentamente o mundo antes encharcado. Malditos sejam eles, e maldito seja tudo, se ao menos o sangue fosse como a água, desaparecendo ao secar. Ela amaldiçoou a natureza cruel das muitas raças que via reunindo-se como um só povo na mesma direção que ela. Mas ela não elogiou sua raça, sob ela estará lá. Kaiji engoliu em seco, a sede de sangue da ex-escrava não era menor em sua mente do que a dos humanos, goblins, orcs ou outras raças. Talvez eu seja estranha, ela refletiu enquanto se aproximavam. Provavelmente tão hipócrita, ela riu ao pensar em sua abordagem à guerra e na forma como a guerra servil havia sido travada. Sua mão tocou o colarinho novamente em preguiça enquanto a lembrança daquele conflito vinha à tona. Mas seu rosto inexpressivo não revelaria nada de seus pensamentos, apesar do tremor de seus dedos antes de caírem em seu colo, onde sua outra mão esperava para segurá-los, apertá-los e não soltá-los até que ela chegasse ao seu destino. Ela saiu da carruagem, carregando seu fardo, e foi ganhando terreno com passadas largas, abrindo caminho por entre a multidão que se dirigia aos grandes arcos da entrada pública, e indo em direção à única entrada guardada. A arena não era enorme, comportando apenas alguns milhares de pessoas, mas tinha um único camarote privativo para o príncipe e alguns convidados, 2 guardas humanos. Portando alabardas e usando armaduras de aço completas, bloqueavam o caminho. Suas alabardas se fecharam, as cabeças de cada uma se cruzando para criar uma barreira de entrada além do fio afiado de suas lâminas. Somente realeza e convidados, disseram os guardas em uníssono. Eram machos grandes e de constituição forte, facilmente 2 vezes mais largos e musculosos que a média. Ele está me esperando, em nome da minha senhora, ela esclareceu e ergueu o queixo para revelar o bronze em volta do pescoço. Eles continuaram imóveis. Com isso, ela disse suavemente, e estendeu o saco, segurando a tampa em ambas as extremidades. Ela o abriu, eles olharam para baixo, e ela os ouviu respirar fundo. Não quero deixar o príncipe esperando, nem a mulher de quem vieram estas, disse Kaiji formalmente, e as alabardas gradualmente retornaram à posição vertical, ao lado do corpo. Os 2 humanos trocaram olhares de dúvida. Vá em frente, me reviste, disse Kaiji baixinho e, fechando os olhos, esperou, sentiu as mãos se movendo em suas costas,
o calor de um toque humano acariciando levemente seus cabelos escuros como a noite, os dedos se moviam sobre a barriga de sua vestimenta e até mesmo sob e ao redor de seus seios. Ela abriu as coxas e sentiu a mão acariciando sua pele, seu pulso acelerou, seus olhos se fecharam com mais força, sua mão quase se moveu sozinha para tocar o bronze em volta de seu pescoço novamente. Ele está apenas fazendo o trabalho dele, este não é o bloco de leilão. Você não está despojada, você não está envergonhada, você não está, você não está, você não está, eles estão protegendo seu príncipe. Só isso, você nunca precisa ter medo do pior, você está segura, ela está protegendo você. Kaiji lembrou a si mesma e esperou enquanto mãos vasculhavam o saco de moedas em busca de uma arma que não estava lá. Finalmente, estava feito, você está liberada, disse ele com a voz cortante e profissional de um guarda que levava seu trabalho a sério. Ele se inclinou na escada escura que subia e, agarrando uma corda que pendia perto dela, puxou-a. No topo da escada escura, uma porta se abriu e a luz inundou a escada, iluminando-a até onde eles estavam. Oh, obrigada, senhor, Kaiji disse um pouco menos secamente do que pretendia, e seguiu até onde a silhueta de outro guarda esperava. O eco de seus passos era como uma chuva suave acompanhando sua jornada até o topo. Ela tocou a gola novamente e acelerou o passo, caminhando com dignidade e confiança até chegar ao topo e o guarda se afastar. O príncipe, previsivelmente, estava de pé, de costas para a arena, com o braço de Sobela em volta de sua cintura. Kaiji não perdeu tempo, aproximou-se a poucos passos e ajoelhou-se na pedra, curvando a cabeça. A pedra fria esfriou seus joelhos, e ela ergueu o saco de moedas. Minha senhora ordenou que eu entregasse isto em suas mãos, príncipe de Pazem. Ela não conseguia enxergar com os olhos na pedra, mas não precisava. Ela ouviu o tilintar de uma armadura e o cair de botas pesadas quando um guarda se aproximou, obedecendo ao que deviam ser instruções, e pegou o saco de moedas dela. Ela sentiu os olhos do príncipe sobre ela, mas não sentiu ira nem desprezo, apenas uma sensação de pena e tristeza. Sobela, você gostaria? Kaiji prostrou-se com a testa na pedra, com as mãos estendidas à frente, mas ouviu o som dos passos de Sobela, lentos e fáceis, uma mulher que nunca tem pressa, chegando quando desejava. Ela sentiu o toque suave de uma mão feminina no chifre que emergia do lado direito de sua cabeça, e sentiu Sobela traçar seu toque para a frente, até a ponta, perto de onde começava a testa de Kaiji. Está tudo bem, levante a cabeça, sussurrou Sobela, e Kaiji olhou para cima. Uma pequena caixa de madeira escura estava sob o braço direito de Sobela. Kaiji olhou mais para cima, e havia uma expressão frágil no rosto da mulher, onde lágrimas obviamente haviam caído, e a pele ainda tremia. Sobela colocou a caixa no chão, sob o rosto de Kaiji. Suas mãos pequenas e femininas encontraram os chifres de Kaiji e, com um pequeno e insistente puxão, ela ergueu ainda mais o rosto da mulher de sua raça. Os olhos de Kaiji se arregalaram com um gesto poderoso. Sobela ergueu o queixo, mostrando o pescoço completamente nu, e então o abaixou novamente. Sua voz estava rachada, longe da jovialidade sedosa que sempre tivera consigo mesma. Aqui está, com isso, sua senhora tem sua grande propriedade e seu título, uma cerimônia formal. Em outra ocasião, a chave está aqui, você conhece o lugar. Kaiji examinou o rosto de Sobela, os olhos vermelhos e brilhantes que espelhavam os seus, os dedos que haviam dado aquele pequeno e íntimo puxão de um elfo-demônio para outro, tremiam levemente. A mulher livre olhou para a escrava e suas mãos seguraram as bochechas de Kaiji. Tudo vai dar certo, você vai ficar bem, acredita em mim? Perguntou Sobela, e seus dedos ficaram um pouco tensos contra as bochechas de Kaiji. Minha senhora. Kaiji começou a responder humildemente, e sentiu um leve toque de unhas afiadas em sua pele. Sobela fungou e aproximou o rosto. Você vai ficar bem, acredita em mim? Sobela cerrou os dentes enquanto encarava a mulher caída. Kaiji mordeu o lábio, mas assentiu em uma pequena e urgente aceitação das palavras da amante do príncipe. Sobela fungou novamente, depois tirou as mãos e enxugou o rosto, dando à antiga grande nobre um sorriso frágil novamente, e se levantou. Fique, se quiser, mas se sua senhora precisar. Kaiji levantou-se lentamente, pegando delicadamente o documento que conferia a nobreza e tudo o que o acompanhava.
O príncipe retornou ao seu trono e inclinou-se para a frente, observando atentamente o que acontecia além da balaustrada. Gritos de repente encheram o ar, o som de cães vorazes, rasgando, dilacerando carne, mais gritos desesperados e horríveis enquanto a carne era dilacerada. Kaiji estremeceu e ousou se aventurar a dar 1 ou 2 passos mais perto para poder ver o que estava acontecendo. Ela acabou se arrependendo pelo resto da vida, um homem acorrentado com correntes de adamantite, nu, exceto pelas amarras que prendiam seu corpo esparramado, com cães famintos dilacerando sua carne, por toda parte, de novo, e de novo, e de novo, ele uivava em agonia, apenas para curandeiros em pé em uma plataforma elevada a poucos metros de distância se revezarem para curar seus ferimentos, para que ele não morresse. Feitiços básicos de cura, e deve haver 1 dúzia de conjuradores lá em cima, pelo menos, e aqueles, os mantos, mais esperando lá embaixo pela sua vez. Kaiji estremeceu com a sede de sangue que sentiu vindo do príncipe e de sua companheira. Nas arquibancadas, os aplausos que começaram com o primeiro grito já estavam desaparecendo enquanto a sede de sangue da multidão nas arquibancadas dava lugar a um horror crescente. Expressões sérias, graves e até mesmo de pena tomaram o lugar da fome de sangue, e como a presença de Kaiji não era mais notada, ela se retirou, acompanhada de silêncio e gritos de um lugar de sangue que nunca seria limpo, não importa quantas vezes as estrelas jogassem chuva sobre ele.